Muito bem, estamos aqui com mais uma aula de Direito Penal. Hoje eu quero mostrar três crimes, na verdade, muito diferentes, muito interessantes. Bom, já pode colocar já na tela para mim, André, o slide aqui com o nosso panorama do Direito Penal. Muito bem, como sempre eu vou começar mostrando como essa matéria vem no nosso Código Penal, né? Então a gente vai tratar aqui, do capítulo 5. Esse crime que a gente vai conversar é esse aqui, primeiro deles aqui, promoção de migração ilegal, tá? Então ele vem no capítulo de lenocínio, do tráfico de pessoas, formas de exploração sexual, né? Então a gente já começa a entender um pouquinho o que ele quer dizer. E ele é um título novo, né? Veja você que ele é trazido no 232A. Era esse capítulo aqui, ele começa no 227, pode pôr na tela para mim, ele começa aqui, tá vendo, no 227, né, que é a mediação para servir ela acima de outra, né, e ele vai andando, até aqui o 232A, que é o que interessa para a gente. Só para continuar aqui, depois disso, a gente vai olhar um outro capítulo do Código Penal, que é o capítulo do ultraje ao pudor público, né? E a gente vai trabalhar com dois crimes. O ato obsceno, que está aqui no artigo 233, né? E o escrito ou objeto obsceno, que está aqui no 234, certo? Vamos meter um bloco para cada um aqui, para você entender o que a gente quer dizer com cada um. Bacana? Então vamos lá, promoção de migração ilegal, certo? Pode pôr na tela para mim, André, vamos lá. Seguinte, promoção de migração ilegal, né? Aqui, o verbo principal aqui é o promover, né? Promover. Então, quando o sujeito conjugar o verbo promover, ele está cometendo esse crime. Vamos ler o tipo inteiro, para você enxergar o que ele quer dizer. Olha só, 232A. Promover por qualquer meio. Então aqui a gente também já separa um negócio que vai servir para a gente. Promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Então, vamos lá. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, esse é o tipo. A promoção, né, com a pena da reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, primeira coisa que aparece aqui, eu já falei isso para você, mas nós vamos repetir. Veja que é um tipo posterior, né, 232A. Em geral, o legislador ele não gosta de ficar alterando a numeração dos tipos penais para não promover muito tumulto. Então, quando ele insere a posteriori um tipo novo, ele usa essa técnica de manter um número, né? E ele começa a colocar linhas. Então, nesse caso aqui, ele colocou 232A. Se ele tivesse criado mais um tipo, ele ia colocar 232B, 232C, 232D, porque justamente para evitar alterar o resto do código, toda a fileira que vem depois. Muito bem. É um tipo que foi inserido aqui, por essa lei aqui, 13445 de 2017. Certo? Então, promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Então, primeira coisa que a gente tem que olhar, essa promoção, né, ela vai acontecer em duas ocasiões, ou ela pode acontecer de duas formas, em duas vias, digamos assim. Primeiro, a entrada do estrangeiro no Brasil, né? A entrada do estrangeiro no Brasil. E segundo, a entrada do brasileiro no estrangeiro. Né? Ou seja, pode me colocar na tela aqui, André. Esse crime, você pode cometer, ou o sujeito pode cometer, trazendo um estrangeiro, inserindo um sujeito ilegalmente aqui, ou inserindo um brasileiro ilegalmente lá.
qualquer um, né? Qualquer um dos dois jeitos, ele estará cometendo o crime. Ah, ele pode cometer o crime, então, de duas formas, ou duas vezes? Pode. Traz o estrangeiro. Aí quando bater aqui, já leva o brasileiro. Opa, os dois é crime. As duas formas é crime, está aqui no tipo. Ah, é muito comum? Muito comum. As duas formas. Devia as duas formas. Trazer e promover a entrada ilegal do estrangeiro aqui, e a entrada ilegal de brasileiro no estrangeiro. Pode me voltar aqui, André. Aí, olha só o detalhe, olha só o detalhe que eu quero mostrar para você. Essa entrada, ela tem que ser ilegal. Tem que estar colocando o cara ou tirando o brasileiro daqui de forma clandestina, de forma ilegal, fora das regras de imigração. E mais, não basta só você estar levando o brasileiro ou trazendo o estrangeiro de forma ilegal. Essa ajuda, essa promoção, não é? Ela tem que ser com o fim de obter a vantagem econômica. Quem diz isso? Quem diz isso pra gente? O tipo. Veja você que há aqui um fim absolutamente específico do sujeito ativo, de quem está cometendo o crime, que é essa obtenção da vantagem econômica. Isso é muito importante. Por quê? Porque na avaliação do caso concreto, para a gente saber se realmente esse tipo está se perfazendo, a gente tem que enxergar, né, a moldura da vantagem econômica acontecendo aqui. Senão, de repente, a gente está tratando ou de outro crime, ou de um fato atípico. Isso aqui é essencial na avaliação desse tipo de crime. Muito bem, então vamos lá, olha só. Como eu falei, né? É um dispositivo trazido aqui, né, pela 13445. Essa lei 13445, ela revogou uma antiga legislação que se chamava Estatuto do Estrangeiro. E ela passa a instituir o que se chama de Lei de Migração. Lei de Migração. Muito bem, mas a que se presta? Pode jogar para mim aqui, André, essa lei de migração, para que serve isso? Veja, os países têm, digamos assim, por soberania nacional, a prerrogativa, o direito, né, de proteger as suas fronteiras, de proteger a regularidade das suas atividades, né? E entre essas atividades essenciais do Estado está a soberania nacional, o que implica o controle do seu território, né? Controle de entrada e saída, de fronteiras, né? Afinal, o Estado é feito de território e de população, né? Nesse sentido, é comum, né, ou até, digamos assim, natural, que todos os países tenham uma regulação para estrangeiro, né, para migração, né, e promovam uma forma de legislação que regule, né, a entrada e saída de pessoas do seu território. Pode me voltar aqui no slide. Então, nesse sentido, né, a gente pode observar que a regulação da migração, né, o processo de migração é justamente essa entrada e saída de pessoas, né, no território nacional, né, ela está ligada à segurança e à soberania nacional. E aí a gente entra num ponto absolutamente essencial aqui. Veja você, quem está cometendo o crime aqui não é a pessoa que está entrando no país. Esse crime aqui não é a pessoa que está entrando no país, que está cometendo. Quem está cometendo o crime aqui é aquela pessoa que está promovendo essa migração. É o coiote, né? Ele é quem responde por esse crime. Isso é muito importante. Até em prova de concurso, o examinador, às vezes maligno com você, tenta te induzir em erro
e colocar que quem comete o crime é aquela pessoa que está sendo introduzida no país, ou a pessoa que está sendo levada para fora do país. Isso não é verdade. Como aqui essa legislação procura regular e proteger a segurança e a soberania nacional, veja que ela está absolutamente ligada, né, a tentar obstruir essa promoção da migração. No fundo, é óbvio que a vítima que é o Estado, né, a soberania e a segurança nacional, mas eventualmente também o próprio migrante, também a própria pessoa. Pode me colocar na tela, André, que está sendo trazida ou levada. Então, você precisa perceber essa nuance para não cair nessa armadilha. Certo? Muito bem. Dito isso, temos na cabeça então que é o sujeito que promove essa migração ilegal, que é quem vai responder pelo crime, que é o autor desse crime. Vamos entender um pouco o que é essa promoção. Pode colocar aí. Vamos lá, olha aqui, ó, a promoção. No que consiste essa promoção? Não é fácil, na prática, você identificar isso. Mas a gente pode dizer o seguinte, olha, a promoção é, digamos, atos de facilitação, de suporte, de encaminhamento dessa migração ilegal. Então, o sujeito, por exemplo, que faz o agenciamento, ele vai fazer o fornecimento de documentos, vai traçar as estratégias de desvio de barreira, vai traçar os trajetos, por exemplo, vai mapear as formas de cometer, de atravessar as fronteiras. Então, tudo isso, você pode imaginar uma série de atos que podem ser compreendidos como promoção. Pode botar na tela, André. Não é fácil. Claro que não é fácil caracterizar esse tipo de crime. Mas, digamos assim, o operador do direito aqui, né, o estudante de direito, ou a pessoa que está aqui trabalhando com um caso desse em concreto, precisa ter esse olhar, digamos assim, treinado para compreender em qual aspecto, eventualmente, um acusado pode estar realmente promovendo a migração ilegal por meio de algum ato. E você tem que lembrar que essa promoção tem que estar atrelada a uma vantagem econômica. Então aqui você vai fazer um casamento entre um ato que pode ser compreendido como promoção, e o ato atrelado a uma vantagem econômica. É um tipo absolutamente complexo, que depende da interpretação de um contexto. E aí que abre margem, tanto para uma eventual acusação trabalhar o contexto, quanto para a defesa. E esse, digamos assim, é o treino, de quem está trabalhando com um caso desse concreto. Pode pôr na tela aqui. Bom, algumas coisas precisam ser trabalhadas, alguns conceitos precisam ser trabalhados para a gente compreender um pouco esse tipo. O primeiro conceito aqui seria o conceito de brasileiro. Aquilo, eu ainda falei no começo aqui. Veja, a soberania nacional é profundamente ligada a dois conceitos, o de território e de povo. Então aqui precisamos entender exatamente o que é território e o que é povo. O conceito de brasileiro e de estrangeiro já é trazido lá na Constituição Federal. De 88, está lá, no artigo 12, olha, brasileiro é nascido no Brasil, ou se nascido no estrangeiro, pai brasileiro a serviço, ou pai brasileiro registrado no consulado que venha a residir no Brasil. Essas são as pessoas consideradas brasileiras, e esse conceito é o conceito que é aproveitado aqui para essa legislação. Veja que aqui temos um caso, pode me pôr na tela, André? Temos um caso em que as circunstâncias que rondam o tipo podem ser esclarecidas ou serão esclarecidas por dispositivos legais que estão em outros diplomas. No caso aqui, até a Constituição.
no caso aqui até a Constituição. Bom, falamos de brasileiro, então falamos de povo, daqui a pouco eu quero falar de território, mas eu vou deixar para o próximo bloco só com uma última informação, me põe na tela, André, olha só, a gente está falando de brasileiro e isso inclui os naturalizados, não pode esquecer disso. As hipóteses de naturalização estão lá, né? Tanto na Constituição quanto nos estatutos aí, que regulamentam isso, né? Isso é tratado pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça. Mas está aqui, né? Está aqui, conceito de brasileiro, de estrangeiro, né? Nos seus contornos, e esse meu aviso aqui dos naturalizados. Pode me pôr na tela, André. Então, aqui a gente encerra o próximo bloco, e daqui a pouco eu volto porque a gente vai falar de território. Bacana?